Bom dia, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero encontrar todos bem. Pessoal, então a nossa videoaula, como vocês sabem, vai ser a videoaula de revisão dos conteúdos para a avaliação. Então nós vamos trabalhar no decorrer desse vídeo somente os conteúdos que serão cobrados na avaliação de vocês, beleza? Pessoal, então vamos lá. Tudo que vocês acharem importante, seria legal vocês pegarem e anotarem no caderninho de vocês, tá bom? Então acompanhe o vídeo da prof já com o caderno do ladinho de vocês, registrem todas as informações que vocês acharem necessárias para que auxilie vocês então no decorrer da avaliação na semana que vem, ok? Os conteúdos que nós vamos trabalhar então para a nossa avaliação são os conteúdos voltados para o IDH, IDHM, o PIB, o índice de Gini e regionalização. Esses conteúdos, pessoal, serão aplicados nos 3 continentes que nós estudamos ao decorrer do nosso bimestre, que é o continente asiático, continente europeu e a Oceania. Então, nós iremos abordar esses critérios, tá bom? Dentro ali desses continentes que nós estudamos. Nós vamos começar discutindo um pouquinho, lembrando um pouquinho então sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então lembra que o Índice de Desenvolvimento Humano, pessoal, ele é responsável por medir o desenvolvimento humano em um país. Tá bom? Os principais critérios, então, ali que são levados em consideração no cálculo do IDH é a saúde, a educação e a renda per capita. Então, para um país ter um IDH elevado, ele precisa ter, então, uma saúde de qualidade, ele precisa ter ali educação de qualidade e uma renda per capita de qualidade, tá bom? Então, uma renda per capita alta, então uma renda ali alta por cabeça, por habitante. Tá bom? Se ele tiver esses 3 quesitos bem desenvolvidos, o IDH desse país, dessa região, também vai ser bem elevado, fazendo dele, então, um país ali com uma boa expectativa de vida, uma boa qualidade de vida, um país bom para se viver, tá bom? Então vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano no mundo. Então, agora nós vamos dar uma analisada no nosso mapa, tá bom? E através da análise nós vamos ver quais são os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano e os que têm o índice de desenvolvimento humano ali bem baixos, tá? Então, para que vocês consigam entender um pouquinho o nosso mapa. Quanto mais escuro o tom de azul, maior é o IDH. Então, melhor são esses 3 critérios que nós abordamos, Saúde, educação e renda per capita. Então, nós conseguimos ver que os países que se destacam são Alasca, Canadá, Estados Unidos, Rússia, tá bom? Nós temos ali, a Argentina, tá bom? Na América do Sul. Nós temos ali também Uruguai, beleza? Nós temos ali, praticamente toda a Europa nessa faixa mais escura, tá bom? Então, são países com elevado IDH. Agora, os países que apresentam ali, os mais baixos IDHs, os mais baixos índices de desenvolvimento humano, nós conseguimos observar que, então, nós temos praticamente toda a área central do continente africano, Papua Nova Guiné também, tá bom? Madagascar, tá bom? Então, são algumas regiões que têm um baixo índice de IDH. Sobre os continentes que nós estudamos, lembra que nós vimos o continente asiático, o continente europeu e a Oceania. Quais são os países que se destacam, então, nesses continentes que nós estudamos em IDH? Então, a Rússia se destaca bastante, Islândia, Finlândia, Noruega, Alemanha, Polônia, tá? Todos aqui praticamente da Europa, exceto esse aqui mais da Europa, então ali oriental, tá certo? O restante, todos eles se destacam bastante em elevados índices de IDH. Aqui, a Oceania, então, a Austrália, e Nova Zelândia também se destacam com alto IDH. Beleza? Aqui ainda na Ásia, Japão, Coreia, tá bom? Principalmente a Coreia do Sul aqui, beleza? São países, então, ali que estão nesse índice mais elevado. E os países ali que estão entre médio, tá bom? Ali o IDH, então, fica com a Índia, o Sudeste Asiático, tá bom? E uma parte aqui dessa região do Oriente Médio, somente o norte aqui dos países que fazem parte do Oriente Médio e o sul aqui também da região do Oriente Médio, beleza? Vamos lá. Próximo conteúdo que nós iremos trabalhar então para nossa avaliação é sobre o PIB, então o Produto Interno Bruto. E o que é esse Produto Interno Bruto? Então é a soma de todos os bens e serviços gerados dentro de um país ou de uma região. Então é a soma de todos os bens e serviços, tá bom? Então praticamente toda atividade que um país ele vai exercer, então vai contribuir para a soma do seu PIB. Qual o objetivo do PIB então, tá bom? O objetivo do PIB é o que? Medir a economia. Então através do PIB nós sabemos se o país tem uma boa economia ou uma péssima, baixa economia, tá bom? Então nós temos ali o PIB para medir a economia. E ele é medido então através da soma de todos os bens gerados dentro de um país.
Aqui eu coloquei para vocês então um outro mapa mostrando um pouquinho de como que é o PIB mundial, tá bom? Vamos focar somente nos continentes que nós estudamos ali ao longo do nosso bimestre, tá? Então Europa, Ásia e Oceania. Eu vou falar os principais países, também não vou abordar todos, tá? Porque senão fica muito extenso, muita coisa para vocês lembrarem, beleza? Então só para que vocês consigam depois analisar esse mapa sozinho. Então aqui, ó, nós conseguimos observar, vamos pegar a Rússia, né, que tá destacada então ali no continente asiático, tá ok? Então Rússia, ó, a Rússia ali, ó, ela fica com um PIB de 2 bilhões de dólares a 5 bilhões de dólares de produto interno bruto, tá? De bens ali gerados dentro então do seu território. Depois nós temos a China, né? Então olha a China liderando o continente asiático, tá? Então no continente asiático a China vai ter um grande destaque porque é o país que mais tem ali o PIB elevado. Então o PIB da China, por exemplo, ele vai variar para mais de 10 bilhões de dólares, então, de bens produzidos dentro do seu território, ok? E depois nós temos ali na Oceania, que se destaca a Austrália, né? De 500 então a 1 bilhão de dólares, ok? Ali, ó, no continente europeu que se destaca, então ali nós temos a Espanha, né, se destaca bastante, a Alemanha também se destaca bastante, na faixa de 2 a 5 bilhões de dólares, tá bom? Em seguida nós temos a Índia também ali no continente asiático, né, com 2 a 5 bilhões de dólares. Aqui, ó, uma boa parte então da Indonésia, né, de 1 ali a 2 bilhões de dólares, né, de bens gerado dentro do seu território, tá bom? Então são alguns países que se destacam em seu PIB dentro dos continentes que nós estudamos, tá bom? Então no continente asiático, Rússia, China e Índia. Continente europeu, Alemanha, ali nós temos também ali Reino Unido e Espanha também, tá bom? Aqui no continente da Oceania, então, nós temos a Austrália. Próximo conteúdo, pessoal, que nós iremos trabalhar para nossa avaliação, então, é sobre o índice de Gini. Então, o índice de Gini é aquele indicador, né, que mede a desigualdade dentro de um território, tá bom? Então, ele é responsável por medir a desigualdade. Lembra que nós falamos bastante sobre o índice de Gini durante as nossas aulas pelo Zoom, tá bom? E a professora falou para vocês que a desigualdade só acontece quando nós comparamos, né, realidades, tá bom? Então, quando nós temos realidades diferentes e comparamos elas, nós temos então a desigualdade, tá bom? É mais ou menos assim que funciona o índice de Gini. Quanto maior for a desigualdade, maior vai ser ali o índice de Gini, tá bom? Quanto menor for a desigualdade, menor vai ser o índice de Gini, então. Pessoal, sobre o índice de Gini, então, também nós vamos aplicar somente aos continentes que nós estudamos, tá bom? Então, vamos começar pelo continente europeu, então. Então, o continente europeu a gente consegue observar que eles ficam, né, com um índice de Gini baixo, relativamente baixo, tá bom? Isso quer dizer que a desigualdade ali não é tão intensa dentro desses territórios ali que compõem, então, o continente europeu, tá bom? Então, a desigualdade do continente europeu vai ficar entre 0,25 até no máximo 0,39, tá bom? Já no continente, então, asiático, no continente asiático, o índice de desigualdade vai variar ali, então, desde, então, do 0,25 até 0,44, tá bom? Então nós já temos ali algumas médias ali, né, nessa desigualdade, já temos alguns índices médios na desigualdade, tá bom? Então ali, se comparar com o continente europeu, a desigualdade no continente asiático é muito mais elevada, beleza? E já na Oceania ali, então, né, vai variar entre 0,40 até ali 0,59 na Papua Nova Guiné. Tá bom? Então, se nós compararmos a Oceania, então, com o continente asiático e com o continente europeu, a Oceania vai se destacar um pouquinho mais ali na questão de desigualdade, beleza? Então, não esqueçam que o índice de Gini, ele mede a desigualdade, tá certo? E, pessoal, quanto maior for ali a distribuição de classes econômicas, né? Quanto mais classes econômicas nós tivermos dentro de um território, mais desigualdade nós vamos ter também, tá bom? Lembra que as classes econômicas, elas contribuem também para a desigualdade. E por último, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre regionalização. Mas essa regionalização vai ser voltada, então, para como os continentes que nós estudamos, eles são divididos, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a regionalização é importante para dividir um território e para melhor administrá-lo, né? Para poder tratar de alguns critérios específicos com mais eficácia, beleza? Então vamos começar pela regionalização do continente, então, asiático, ok? O continente asiático, então, é dividido em 6 regiões. Quais são essas 6 regiões, então? Nós temos ali, ó, o norte da Ásia, nós temos ali o sul da Ásia, sudeste asiático, o leste asiático, oeste asiático, tá bom? E a Ásia Central,
beleza? Então essas são as 6 regiões do continente asiático. Então Ásia do Norte, que é a mesma coisa que setentrional, tá bom? Não esqueçam que setentrional é norte, meridional é sul, tá bom? Então Ásia do Sul, mais uma vez. Depois nós temos ali o Sudeste Asiático, Leste Asiático, Oeste Asiático e o centro ali da Ásia, que é a Ásia Central, beleza? Então só confirmando para vocês. Depois nós vamos para a regionalização do continente europeu. O continente europeu então é dividido ali em 5 regiões, tá bom? Então dessas 5 regiões, pessoal, na maioria dos mapas são 4, tá bom? Depois eu vou falar para vocês. Mas nesse aqui então nós temos 5 regiões. Quais são elas, tá bom? Europa Oriental então a leste, Europa Ocidental a oeste, Europa Setentrional norte, Europa Meridional sul, tá bom? E ali nós temos também em destaque a Europa Central, tá bom? Então só reforçando para vocês, ó. Em verdinho, Europa Setentrional Norte. Aqui embaixo, né, em um amarelo mais escuro ali, ó, Europa Meridional, que é o sul. Nós temos aqui, então, ó, a leste, Europa Oriental. A oeste aqui, ó, a Europa Ocidental, tá bom? Aqui está como Centro-Ocidental, mas aqui é Europa Ocidental, beleza? E aqui, então, a Europa Central, tá certo? Pessoal, em alguns mapas vocês vão ver que a Europa, essa parte aqui da Europa Central, ela vai estar aparecendo aqui, tá bom, como Europa Oriental, tá certo? Então verifiquem bem o mapa antes de vocês responderem as questões. E por último, pessoal, nós temos ali a regionalização do continente da Oceania, tá bom? E o continente da Oceania, então, nós temos 2 países, né? Que é ali a Austrália e a Nova Zelândia. E depois nós temos ali alguns conjuntos de ilhas, tá bom? Esses conjuntos são conhecidos, então, como Melanésia, Micronésia e Polinésia, tá bom? Então, aqui, ó, em verdinho nós temos, então, a Austrália, Nova Zelândia. Em azul, então, Melanésia. Em rosinha aqui, a Micronésia. E aqui em cinza, a Polinésia, beleza? Então essa é a regionalização da Oceania. Galerinha, esses são os conteúdos que vão ser cobrados então na avaliação de vocês, tá bom? Leiam as questões da prova com bastante atenção, tá bom? Interprete bem os mapas. A prova de vocês tem bastante mapa, bastante gráfico, então interprete-os bem atentamente para que vocês consigam responder as questões corretamente também, beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem para a prof vai estar aqui para auxiliar vocês no que for preciso, beleza? No final do vídeo, não esqueçam de acessar o link, tá bom? Que tem ali o questionário, então, com as perguntas de revisão, então, para avaliação, ok? Um abraço para todos vocês, eu desejo uma boa prova para todos e até!